Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mariana Jorge, Eu sou a Flávia Panazzolo. nós somos consultores de estilo e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre tudo que envolve, né? Nosso podcast chama Flama e tudo que envolve essa área do estilo, da consultoria, de moda, enfim. A gente primeiro vai falar sobre Flama, por que do nome, né? Veio dos nossos nomes, obviamente, de Flávia e Mariana, e a gente achou que cabia bem, porque a gente quer, de uma certa forma, que vocês inflamem o estilo de vocês, né? Que vocês descubram aí o que pulsa o coração em vocês e aí consigam transmitir através das roupas, dos acessórios, da imagem como um todo. Então, É. além de ser essa junção do nome, tem tudo a ver com o que a gente acredita quando se trata de estilo. Sim, com certeza. E esse episódio nós vamos falar de transição de carreira. A gente achou importante trazer isso aqui, porque nós duas, né, fizemos a transição de carreira para a consultoria de estilo. Então a gente achou importante contar um pouquinho para vocês saberem, né, quem somos nós, de onde nós viemos e por que a gente chegou aqui na consultoria de estilo, porque a gente gosta tanto de consultoria de estilo e gosta tanto de falar sobre consultoria de estilo. E essa questão da transição de carreira, eu acho que também vem num bom momento, né? Porque muitas amigas às vezes falam para mim, falam, nossa, como você é corajosa, porque você conseguiu fazer essa transição, né? Então, assim, não é algo, infelizmente, que todo mundo consegue fazer. E tem, como a gente vai falar aqui, né, Mai? Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Negativos, exatamente. E por isso mesmo que é um assunto assim tão importante para a gente estar falando aqui sobre a nossa experiência, porque quem sabe aí inspire vocês, quem É. aí está querendo alçar outros voos. E eu acho que o mais importante é a gente entender que também não tem idade para isso, né? Eu fui fazendo a transição de carreira já com 38, quase 39 anos, e eu acho que é por aí. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha transição de carreira. Tudo começou com a maternidade. Eu sou mãe de duas meninas, então a minha primeira filha nasceu em 2014, ela fez 9 anos agora em março. Eu estava quase fazendo 34, né? Eu acabei de fazer aniversário, agora hoje é 4 de junho, e eu acho que ali foi realmente o turning point, a virada de chave para, né? Eu não quero ficar fazendo isso. Na verdade, eu não queria ficar trabalhando na empresa que eu estava e resolvi ser autônoma. Mas você Então, já gostava da empresa onde você estava? Como que era eu essa gostava, e eu relação? sempre falava que a empresa que eu estava era muito boa, porque ela tinha muitos benefícios, e eu acho que tinha realmente, mas chegou um momento que os benefícios, com filhos, os benefícios não faziam sentido mais, porque eu tinha que deixar minha filha 12 horas na creche, e eu não acreditava mais naquilo. Então eu falei, não é isso que eu quero, né, para minha vida com ela, porque a gente compara muito a nossa vida com a nossa infância, né, o que a gente teve na nossa infância, e a minha Total. mãe sempre trabalhou muito e eu vivi com a empregada que trabalhava na nossa casa. Antigamente, a empregada dormia, ficava em casa sempre. Minha mãe era separada, obviamente, então, né, eu fui muito criada pela empregada. Então, eu não queria essa criação para as minhas filhas, então eu falei, não vou, não é isso que eu quero. E aí eu fiquei um bom tempo ali autônoma, 3 anos depois eu tive a segunda filha, e menos de um ano depois a gente veio morar em São Paulo. Eu morava em Curitiba, gente, eu sou mineira de BH, mas eu fui para Curitiba, eu morei 10 anos em Curitiba, as meninas nasceram lá e depois eu vim para cá. E tem 5 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. Então, para mim foi muito importante essas duas coisas. Eu acho que uma conjunção de ter tido a segunda filha, né? Já tinha tido a primeira, já tinha tido uma reviravolta, mas eu continuei trabalhando com design. Depois eu tive a segunda filha, e aí teve outras questões, né? Pessoais, minha, dela, psicológicas, etc., dela, etc., que eu tive que tratar, e aí acabou sendo para mim muito importante virar para mim mesma, entender mais profundamente tudo que estava acontecendo ali. E eu achei que foi muito legal, que valeu muito foi muito legal, assim, que tudo que aconteceu comigo foi o passo que eu precisava, na verdade, para chegar, né, na consultoria de estilo. E foi uma redescoberta minha, né? Antes de querer fazer isso com outras mulheres, eu entendi que eu precisava redescobrir a mim mesma e ao meu estilo. Isso é uma constante da minha vida, em toda a minha vida. Então, foi muito importante para mim esse momento, eu acho. E aí eu falei, é a consultoria mesmo que eu quero. E aí em 2019 ou 2018, já não lembro mais. A gente fez 2018. 2018 a gente fez
o curso de consultoria de estilo, que foi muito legal, foi muito, muito bom. A gente se conheceu e desde então a gente Tá tá grudada. aí. A gente sempre está lendo juntas ou trocando muitas ideias. E até a ideia do Exatamente. podcast surgiu por meio de um livro que a gente estava lendo, que é, eu vou ver esse aqui, Mostrei. A Eu mostro aqui Moda também. e Seu Papel Social. A É, gente lendo esse livro e ali numa parte da dificuldade de estilistas novos não é, conseguirem aí colocar o seu produto para jogo, a gente, isso aqui tem tanto a ver, às vezes, com algumas dificuldades que a gente passa na consultoria e rolou, é. vamos fazer o podcast e estamos aqui agora. Mas eu Uhum. queria te perguntar, Mari, você acha que a questão da maternidade também foi um fator, assim, para você ficar um pouco desconexa na questão do teu estilo? Eu acho que demais. Eu acho que a minha primeira filha foi um catalisador, assim, sabe? Um divisor de águas. Foi a Mariana antes e a Mariana depois, porque é absurdo. é, E para mim, especialmente, porque eu acho que eu não tinha tanta noção do que é a maternidade, né? Minha mãe não foi uma pessoa que falou assim, nossa, é difícil, né, criar crianças, até porque minha mãe tinha uma pessoa que ficava comigo o tempo inteiro, então eu acho que hoje mudou muito, eu vejo as minhas amigas sentindo os mesmos sentimentos que eu tenho, né? Mas eu acho que foi demais, até porque a gente muda muito o nosso corpo. Eu engordei muito na minha primeira gravidez, engordei mais de 20 quilos, uns 21 mais ou menos. Então, para mim, acabou sendo muito. Eu não me sentia bem, eu não gostei de estar grávida, eu não gostava da barriga, e não foi só porque o corpo foi mudando e porque eu engordei muito, é porque no início eu vomitava muito, eu ficava com mal-estar direto, eu tinha um gosto muito ruim na boca o tempo todo, e um gosto ruim o tempo todo, ficou a gravidez inteira, basicamente, e na segunda gravidez foi o início, depois eu consegui equilibrar, comendo algumas coisas melhores, aí eu também não engordei tanto, mas enfim, todas essas mudanças, depois vem um bebê que te acorda a cada 1 hora, 2 horas. Então, junta, né, o não dormir com isso é um impacto muito grande na mulher, né? Eu acho que, para mim, o meu puerpério ali da Manuela foi um negócio, assim, muito louco. Muito, muito louco. Então, com certeza, ele impactou. Naquele momento, eu fiquei completamente perdida, eu acho. Eu não sabia quem eu era, o que fazer, não sabia de nada. Eu acho tão bacana, assim, quando, anos se passam e aí a gente vai olhar a trajetória, assim, uns anos atrás e começa a ligar os pontos e ver que as coisas É, fazem sentido, né? Então, sim, Manu e Bia foram aí as responsáveis por você se perder no seu estilo, depois se encontrar no seu estilo, mudar a sua carreira e ajudar outras com mulheres a se certeza. reencontrarem. Com E, certeza. e é bacana, porque quando a gente está no olho do furacão, a gente fica, né? Completamente. Não, a Dor, gente acha que não vai conseguir sair daquilo, né? e depois É, se passa e vê que tudo faz sentido, né? mas eu acho que ainda tem pessoas que eu conheço, assim, que tiveram filhos e que depois não conseguiram se encontrar, né? Eu realmente é uma busca minha, realmente constante. Eu sempre tive essa busca. Eu sou filha única, então acho que por isso também essa busca constante de me encontrar, quem eu sou. Eu vivi muito colada na minha mãe, né? A minha vida inteira ali, até enquanto eu morei com ela. E tinha uma coisa do querer dela ser o meu querer. Então, como. E aí, gente, né? Anos de terapia para resolver, mas vamos lá. A hora que eu mudei de cidade, que eu vi que essa distância me fez muito bem também, sabe? Então, eu acho que não é só os filhos, é tudo um monte de coisa que foi acontecendo na minha vida, que foi chegando nesse caminho, e deu realmente chegar no ponto e falar, cara, é isso, eu realmente gostei de quem eu virei, de quem eu me tornei, de quem eu sou, e eu gosto do meu estilo, e ele é assim porque a minha trajetória foi essa, essa e essa. Então, fala um pouquinho de você agora, Flá. A minha transição de carreira, então, eu vou ter que começar lá com 15 anos, né? Porque o panorama é grande. Então, com 15 anos, gente, eu morei em São Paulo. Então, eu sou do interior do Paraná, e aí com 15 anos eu fui sozinha morar em São Paulo para trabalhar como modelo. Eu fiquei pouquíssimo tempo. Naquela época, assim, né, não tinha internet, então era pegar o book, ir para as filas de teste, né, com o book embaixo do braço. E aí, nesse de vai para lá, vai para cá, para fazer os testes, para conseguir os trabalhos, eu faltava muita aula. E aí, meu pai falou: não, isso aí não vai dar certo, volta para o interior e vai estudar. E Uhum. aí, aquilo me desanimou bastante, né, porque meu sonho era, né, que desse Ser certo modelo. essa primeira Claro. carreira aí como modelo.
E aí foi um pouco assim de, não quero mais saber disso. E eu entrei para a faculdade de administração, mas muito assim, vou fazer isso, sem pensar, sabe? E Sim. aí no segundo ano eu vi, gente, o que vai ser, né? Estou fazendo aqui a faculdade, não quero abrir um negócio, naquela época eu não queria. Aham. Estou numa cidade pequena do interior, vou estar concorrendo com gente que está na capital, que está fazendo estágio em grandes empresas e tal. E aí eu estava muito perdida e eu pensei, vou desistir. Chegou uma professora para mim e falou: Você nunca pensou em fazer mestrado? Aí eu pensei, então, em vez de desistir, vou terminar e vou tentar mestrado. Aí eu Uhum. tentei o mestrado na Federal aqui de Santa Catarina, aqui em Florianópolis mesmo. Saí de Pato Branco depois que terminei a faculdade e vim para cá. Do mestrado, emendei direto para o doutorado. Daí, do doutorado, eu fiz um ano de doutorado de sanduíche em Paris. E Uhum. então eu estava assim completando 9 anos de estudo em administração, até ir para essa. Tava o plano todo certinho, assim, beleza, vou terminar o doutorado e vou passar no concurso e vou ser professora e vou dar aula. Sim. Só que essa ida para Paris para estudar sociologia me fez de novo abrir os meus olhos e o mundo para a moda, algo que tinha ficado lá atrás. E aí eu comecei a me questionar e refletir muito nesse sentido, assim, de ver que um dos meus valores é a dinamicidade. Eu não consigo ficar assim estática Aham. num lugar só. E eu acho que a consultoria, inclusive, ela é ótima para mim, porque além de ajudar as pessoas naquilo que eu acredito, a Sim. gente tem, ela não é assim linear, assim, Não, não é. tem vários momentos, né? Então tem um momento Sim. que a gente tem a primeira conversa, depois a gente vai na casa da cliente, depois a gente vai nas lojas. Então E ele não é é sempre a muito mesma coisa, envolvente. né? E Não não é é? sempre a mesma coisa, porque os clientes são muito diferentes. Então, não vai ser sempre a mesma coisa. Sempre tem uma coisa diferente, né? Pois é. E aí eu vi lá em Paris, eu falei, gente, por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu não estou aí trabalhando com moda? E Mas isso é uma aí coisa interessante. Você fez um doutorado de sociologia, não foi em administração. Então, isso já tem uma pegada também, ele até né? foi em administração, mas lá eu peguei uma partinha da minha tese, era de sociologia. E, Ah, inclusive, na tá. minha tese, eu estudei exatamente pessoas que mudavam de carreira e mudavam Olha, de que legal. cidade. E elas faziam um movimento que nem sempre é comum, que a pessoa sai. Agora até está mais comum, né? Porque está todo mundo, É principalmente mais depois da comum. pandemia, buscando mais qualidade de vida. Então, essas Sim. pessoas, antes da pandemia, elas saíram da capital e foram para o interior. Então, Uhum. assim, toda a vida foi essa questão do movimento estar muito presente. E aí, Sim. lá em Paris, para me distrair, eu adorava um programa de televisão que chamava As Rainhas do Shopping. Gente, Que eu me nome? divertia horrores. E é muito engraçado que era uma apresentadora brasileira. Ah, Ela era é? brasileira, só que ela falava francês. E Sim. ela apresentava o programa. Então, a história era assim: pessoas, mulheres, que ganhavam Uhum. lá 200 euros, 300 euros, tinha uma pauta assim: você precisa se vestir para a festa de 15 anos. E aí Sim. elas iam para o shopping, compravam lá o que dava com aquele dinheiro, e depois elas desfilavam, e essa brasileira escolhia qual que era melhor. Mas assim, Ai, que era ótimo. muito legal, era muito engraçado. E eu pensei, meu Deus, eu me divirto com isso, eu preciso voltar a trabalhar com isso. E aí Uhum. foi ali um momento super difícil, super, super, super difícil, que eu acho que foi da transição de carreira foi o pior momento, que foi quando eu falei, não vou mais seguir essa carreira acadêmica. E aí, Uhum. por ser algo assim, né, muito difícil de É, fazer, de imagino. passar, então as pessoas acharam assim que eu tinha enlouquecido. Elas falaram, Uhum. quando eu falei não vou mais, então foi muito difícil, porque ali para mim veio um momento de muita solidão. Sim, Que daí imagino. ninguém entendeu o que eu estava fazendo, mas eu estava seguindo algo que pulsava aqui dentro, mas que eu também não Sim. conseguia expressar muito bem. Aham. Aí depois tive né, eu falei que não ia mais seguir, fui trabalhar no varejo porque eu queria mais contato com pessoas, com mulheres, como que era a relação delas com roupa. E Uhum. aí, depois do varejo, que eu descobri, né, a consultoria de imagem, de estilo, e aí eu Uhum. pensei, gente, não é isso aqui, tem tudo, tudo, tudo a ver, né? É. Envolve pessoas, porque a consultoria de imagem e estilo, né, Maria, ela não é uma questão só de roupa.
E muita Não, gente acha que é uma coisa assim de tendência, que a gente vai ensinar como se a fosse moda. Não, comprar as coisas que estão no momento, se vestir de acordo com o momento. E não. A não. consultoria de estilo tem muito, muito a ver com pessoas, né? A gente Sim, conversar e tentar entender o que está acontecendo, né? Onde que se perdeu no estilo para fazer esse resgate. exatamente. A história de vida daquela pessoa, né? Bom, não só a história de vida, o repertório que ela tem, as coisas que ela gostava antigamente, né? Mas e você, assim, eu falei aqui, né, do perrengue que eu passei, o momento mais difícil. Para você, o que que você acha que foi, assim, o teu grande momento, assim, de dificuldade nesse processo de transição de carreira? Bom, eu acho que é o engatar na nova profissão, né? Você não acha que é? Eu acho que com certeza que é o que a gente leu no livro, né? Que estava falando dos estilistas que tinham uma dificuldade de vender o que eles estavam propondo, que eram coisas novas, mais modernas e tal, e de manter uma quantidade grande, porque sempre tinham grandes empresas que abocanhavam tudo. Na verdade, eu acho que, obviamente, consultoria de estilo foi uma profissão que nesses últimos anos cresceu muito e que tem muita gente, que eu acho que tem espaço para todo mundo, mas ainda acho que tem uma dificuldade desse engatar quando você está numa cidade nova, quando você não conhece tanta gente assim, porque eu acho que é muito do boca a boca e uma pessoa vai falando para outra, que vai falando para outra, que vai falando para outra, que fez com você e vai te indicando, né? Então eu Total. acho que quando a gente não conhece tanta gente assim, acaba que fica um pouco mais difícil, sim. É verdade o que você falou, né? O boca a boca é o que melhor funciona É, para a gente avançar na carreira, né? com certeza. E aí é isso, né? Pensando nos prós e contras, eu acho que os prós, com certeza, são a gente querer fazer com que essas pessoas, né? Para você, homens e mulheres, para mim, mulheres, se redescubram aí, porque eu acho que a gente estava conversando sobre isso outro dia, né, Flá? Que aumentou muito a nossa autoestima, a gente tem um prazer em se vestir que é muito grande, a gente gosta daquilo e a gente tem realmente prazer, né, em se vestir. E eu acho que isso faz aumentar a autoestima, com certeza, né? Não vou falar que vai ser assim também um divisor de águas para todo mundo, ou que vai resolver todos os problemas da terapia fazendo consultoria de estilo, não. Mas eu acho que ajuda muito você, porque você vai conseguir se expressar da maneira que você realmente deseja, né? Com menos medo. Eu acho que a gente estava falando um pouco disso também, né? Colocar mais a cara a tapa, sem tanto medo, assim, porque eu acho que eu fiquei exatamente isso, eu fiquei mais segura, eu tive mais confiança quando eu comecei a me vestir de mim mesma, mesmo que seja uma coisa que seja muito tipo a blusa pink de banana, entendeu? E isso que eu ia falar, isso que é muito legal, né? Porque olha a maneira que a gente está vestida e nós duas trabalhamos exatamente com a mesma coisa, né? E nós temos Então, estilos completamente diferentes, exatamente. E assim, antes da consultoria, o tempo que eu gastaria pensando qual seria a minha roupa para estar aqui gravando esse podcast seria muito maior do que o tempo que eu pensaria no que eu vou falar, o que com é importante falar, certeza, né? E aí, com conhecendo o certeza. estilo, é aquela questão assim de, não, peraí, como é que eu me sinto segura para estar falando, né? Falando. E você até ia falar da questão do cabelo molhado, né? E Ah, para mim também foi assim, secou. uma coisa de vamos gravar, então tá, então vamos. Ai, meu Deus, e a minha roupa, eu vou assim mesmo, eu vou de preto, sabe? Sim. Eu acho que assim, o estilo não precisa, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas às vezes confundem, que estilo precisa ter muita informação e precisa ter coisas de Exatamente. tendência e tudo. Eu Não super me precisa. reconheço numa blusinha assim, transparente, uma Sim, make, um cabelo amarrado e pronto, esse é meu estilo, não preciso sim. estar cheia de coisas. E antes era E exatamente o o que eu meu, pensava, sabe? e o meu já é o estilo que eu gosto de acessórios, eu gosto de aparecer, eu gosto de uma make mais marcada, eu gosto disso, mas é porque eu gosto mesmo. E aí são as minhas questões que vieram de história de vida mesmo, que eu gosto de trazer, e você com as suas que vieram, é aquilo que a gente falou, do nosso olho brilhar com alguma coisa, com uma roupa, com um acessório, né? E a gente fazer disso a nossa marca praticamente, né? Eu acho que a gente vê que o estilo ele é um padrão, né? É um padrão recorrente, é uma coisa que está recorrente ali na roupa. E a gente vê que o estilo é manter esse padrão recorrente, né? Essa coisa, esse fio, né? Que está sempre permeando ali. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu gosto de tule e eu gosto de e eu gosto de tule e eu gosto de coturno. É o meu caso, eu gosto de tule e eu gosto de coturno, eu uso os dois juntos, entendeu? Não é assim.
eu vou usar o tule sozinho porque eu acho o tule sozinho muito menininha, e eu vou usar o coturno sozinho porque eu acho ele muito pesadão, muito punk. Então, como é que eu faço para equilibrar isso para mim, né? Então, para mim, é esse meio do caminho aí. Eu acho que, assim, a gente conseguir trazer isso para outras pessoas, aí que eu acho que é espetacular, que é a consultoria mesmo. Porque eu acho que quem já fez sabe como que abre caminhos e abre os olhos das pessoas para o que elas realmente gostam, para elas não terem medo de se vestir daquilo, porque você gosta de uma coisa, aquilo é você, sabe? Mas é o que a gente já falou outras vezes também, né? Se eu coloco uma coisa que não tem nada a ver comigo, até eu, Mariana, vou me sentir fantasiada. Então a gente tem que entender o que é que funciona realmente para cada um. Exato. E aí você falou de padrão, né? Que estilo é padrão. Eu acho que quando a pessoa ela descobre os seus padrões, isso dá uma segurança tão grande, que assim, até o Papa pode vir dizer qualquer coisa da tua roupa que você. Exatamente. É a sua opinião, né? Eu tô É feliz bem isso. assim, isso é meu. Você não, você fica, acho que, mais blindado da opinião dos outros, né? Eu E tem acho. muito isso ainda, infelizmente, né? Das pessoas criticarem muito a nossa roupa, e A às vezes roupa, até, assim, pessoas muito próximas, nossa família, nossos amigos, sim. que a gente meio que cresceu, né, nessa Nos de anos poder 90, né? falar, né? Você lembra da 2000, Capricho lá? As páginas, lembro. o certo e o errado das roupas? Ai, meu Então, Deus, acho que lembro. isso deu meio que um direito aí para todo mundo dizer se é feio, bonito, tá legal, não tá E legal. eu E acho aí, importante dizer também, né, além disso, que a questão dos padrões de beleza, de corpo e tal, que a gente não. A gente vai falar muito disso aqui nesse podcast também, né, em outros episódios, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar e a gente quer trazer. É, que as pessoas não, bom, as primeiras pessoas não têm que se sentir, primeiras pessoas não têm que comentar, né, sobre o corpo das outras ou sobre a roupa das outras. Você tem que entender que quando uma pessoa comenta isso, ela está falando mais sobre ela mesma do que sobre você. Isso você pode ter certeza absoluta. É uma coisa que ela está incomodada com ela mesma do que com você. Porque se eu tô aqui assim, alguém chega e fala, nossa, essa roupa tá muito, não tá não? Eu vou falar assim, nossa, mas quem tá usando sou eu, não é não? maravilhoso. Porque eu É sou essa isso. pessoa hoje em dia. Antigamente eu queria mandar para aquele lugar E e eu acho que gritar. a consultoria, ela dá esse poder de fala, assim, né? Essa Tá, segurança mesmo, de dizer, pô, é meu, você não tá feliz com o seu, vamos olhar pro seu, né? A gente que é é, consultora já dá até para falar isso, vamos olhar pro seu. vamos olhar para o seu, exatamente. Então eu acho que é isso, né? A galera fica criticando demais e eu acho que outra coisa que a gente tem que falar também é que eu, por exemplo, eu não trabalho medindo corpos mais, então eu não meço o corpo da pessoa, né, das minhas clientes, eu falo, Eu se tem alguma também. coisa que te incomoda, ok, mas eu não vou te medir de falar que o seu corpo é pera, entendeu? Você Sim. tem que usar blusa, sei lá, com mais ombreira, porque o seu corpo é pera, e o seu corpo tem que ser um corpo ampulheta, e não existe isso mais, Eu não né? acredito também nisso. Eu gosto muito mais de trabalhar assim para enaltecer aquilo que ela já gosta em si, né? E às vezes assim é Exatamente. uma coisa tão fácil, né? Às vezes a pessoa gosta ali do colo, mas não se liga que na hora de se vestir pode colocar aí algo na sua vestimenta para valorizar essa parte, que a atenção do outro vai estar Exatamente. ali e vai te fazer se sentir mais segura, né? Ou a tua atenção, quando você se vê no espelho, também, né? Você vai ver enaltecida essa parte que você tanto gosta. E eu acho que mais, né? Além disso, a gente tem que falar também que a gente não trabalha com regras, né? Igual o povo falava antigamente, tem que ter, entendeu? No armário. Você tem que ter um escarpão, você tem que ter um vestidinho preto, A tal você tem camisa que ter branca. E a camisa a branca? camisa Tem que branca, ter exatamente. o vestidinho preto, a camisa branca. A camisa branca, exatamente. Então, eu acho que a gente também, né? Eu e a Flá temos o mesmo, o mesmo pensamento, a gente não trabalha com isso também, né? Eu acho que se uma camisa branca não cabe no seu estilo, não cabe. Você não vai ter uma camisa branca no armário. Para quê, né? Mas, ó, para vocês terem noção como a gente gosta desse assunto, o tópico era transição de carreira. A gente falou muito mais da consultoria de estilo do que de transição de carreira. Mas, assim, como a gente já vai ter que finalizar, Sim, mas o que rapidinho, a você nossa acha? transição de carreira, a sua, então vamos voltar para a transição de carreira. A sua transição de carreira, ela foi suave ou ela foi pá,
de repente aconteceu, você conseguiu, você falou aí mais ou menos, você decidiu parar, mas você ainda deu aula ali no meio do caminho, não foi? Então, a minha transição de carreira ela foi bem pesada por conta dessa questão da solidão, assim, sabe? Ah, Não tinha ninguém me apoiando, sabe? sim, Assim, sim. até mesmo porque eu parei e eu não sabia, agora eu vou para cá, sabe? Eu dei Ah, umas tá. voltas ali para me descobrir. Sim. Então, eu me senti bastante sozinha, e aí também eu evitava as pessoas Ah, tá. porque eu não queria que chegasse e falasse. Porque, assim, quando você conhece alguém, uma das primeiras perguntas é o que que você trabalha? Sim, E aí eu não conseguia, assim, falar, eu fazia isso. Eu não sabia ao certo o que responder, porque eu não estava segura, né? Eu estava em processo entendi. de transição. E Sim, aí falar, não, eu fiz doutorado, mas eu estou agora migrando para um outro lado, sempre vinha uma coisa de, hã? Assim, e às vezes é. eu não conseguia sustentar aquilo. Então, nesse ponto foi pesado. Uhum. Depois, até chegar, porque foram 2 anos que eu fiquei até encontrar a Entendi. consultoria. Eu Sim, sabia que tinha a ver com moda, mas eu não sim, sabia em legal. 2016, quando eu falei, não vou mais seguir a Aham, carreira acadêmica, eu não sabia sim, que a consultoria existia. Então, quando eu fui para o varejo, eu fui assim muito para entender o que estava rolando. Pensei, tá, é aham, moda, então eu preciso entrar em contato com isso. Eu vou para o sim, varejo, porque eu sim. vou ver roupa, e aí eu vou. Só que eu achava, Mari, que eu ia fazer uma marca de roupa, assim. Eu pensava muito em fazer Sim, uma marca de camiseta, porque eu via aham, um problema ali nas camisetas em relação à estampa, em relação à manga. Então eu pensei sim, nisso. Depois eu até pensei, não, de pijama, porque também a gente já até falou, né, como é sim, difícil encontrar um pijama feminino que não envolva bichinhos é, rosa, enfim. é. Então, Acho que mas hoje em aí dia até tem depois mais, mas é difícil, é difícil. E é caro. hoje tem mais É, opções, tem razão. E aí foi ali que eu vi que não era isso, porque eu via como as pessoas tinham dificuldade em comprar roupa, como as pessoas tinham uhum, dificuldade em usar o que elas já tinham, porque tinha gente que estava toda semana na loja comprando, sabe? E aí isso foi me sim, chamando muita atenção, como sim. elas também queriam muito esconder partes do corpo que elas não gostavam, então elas escolhiam as roupas para esconder aquilo. E Nossa, aí, na internet, buscando, foi quando eu encontrei aí essa profissão de consultoria, e aí fui para o legal. curso e a gente se conheceu. Sim, É, e aí depois, assim, foi esse processo que a gente falou, né, de você precisar conhecer muita gente sim, para, né, eles te indicarem. E no sim. início, como é novo, né, a gente tem muita insegurança, né? Pô, será que eu É, estou com fazendo certeza, certo? Será que o meu com atendimento foi certeza. E ainda bom? teve mais uma coisa, né, Flá? A gente ainda pegou a pandemia. Nossa, a gente pegou a pandemia bem quando a gente precisava ir para a parte prática, né, de experiência. Exatamente, Isso, exatamente. isso Foi bem punk. foi ruim É. mesmo. Não tinha pensado nisso, isso deu uma Eu travada fiz também. ali com a pandemia, eu acabei fazendo um curso com uma consultora de estilo, um outro curso que era mais para pessoa mesmo fazer para ela entender o estilo. E como eu já estava nesse caminho, já tinha feito eu mesma algumas coisas no meu armário, mas eu queria um caminho mais fácil, né? Assim, de alguém me ajudando e me dando, me empurrando, digamos assim. Durante a pandemia eu fiz esse curso e para mim foi muito legal também. Então eu fiz ele e aí que eu acho que eu me redescobri, me achei realmente no que eu era realmente. E obviamente, depois disso eu já fiz vários outros cursos e a gente sempre comenta isso, né, que a gente faz vários cursos, a gente gosta muito de estudar, tanto que a gente senta toda semana para ler um livro e para falar um pouco sobre ele. É, temos que fazer mais um curso juntas, obviamente, mas esses cursos todos foram me ajudando a entender mais sobre a técnica, sobre a prática, e eu fui indo. Mas obviamente que a pandemia foi um baque ali para mim, que dificultou bem esse início, né? Que foi um início ainda, digamos assim. Que a Sim, gente foi no final de 2018 que a gente foi fez, em né? novembro de 2018. É, E a exato. pandemia, meio que o bloco foi ali em março de 2019, né? Então foi bem Não foi pertinho. 2020, não foi 2020. Será que não foi 2019 que a gente fez? Por isso que eu tô achando que foi logo
que a gente terminou e já veio a pandemia. Tô achando que foi 2019 que a gente fez o curso, hein? Não sei, não lembro. Eu tenho que pensar. Mas a gente vê. Talvez tenha sido 2018 mesmo. Não, foi em 2019, tu tem razão. Foi, né? Foi? Foi. É, Gente, eu lembro que foi muito 2019. perto. Eu lembro que foi muito perto. Aí eu fiquei testando coisas em casa. Eu lembro que as pessoas me falavam, nossa, eu comecei a colocar conteúdo no meu Instagram e as pessoas falavam, nossa, você se veste todo dia, mas eu falava, mas gente, eu tenho um prazer em fazer isso. E se eu não estiver me vestindo todo dia, vocês podem, né, me levar para um psicólogo, para um psiquiatra, porque eu provavelmente vou estar em depressão, porque é muito isso, assim, para mim, é muito importante eu me vestir, é muito importante a maquiagem, é muito importante os meus acessórios, eu estar aqui, porque me faz me sentir muito bem. Então, E eu acho assim que um dos pontos que a gente aprendeu na consultoria é essa questão de se vestir pra gente, né? Porque antes eu não isso é o tinha. mais importante. Antes a gente assim, a gente se veste para o outro, e aí se a gente está em casa sozinha ou com a nossa família, normalmente as pessoas não se vestem de uma maneira que vai realçar quem elas são, a beleza delas. Bem isso. E eu acho que esse é uma virada de chave, assim, né? Quando a gente vê, acho. pô, não, tô me vestindo para mim, isso é bom para mim, ajuda na minha confiança, ajuda na minha autoestima. Tem dias, assim, eu costumo dizer, o dia que a gente tá mal, seja por TPM, ou porque tá gripado, ou aquele dia realmente que a gente não tá legal, são os dias mais importantes, assim, pra gente colocar algum elemento importante do nosso estilo. Pode ser um batom, pode ser um brinco, pode ser uma roupa mais colorida. Isso dá um também. up. É um up, também né? acho. Façam um teste. O dia que vocês não estiverem legais, coloquem um elemento que vocês amam muito. Só um, não precisa ser uma inteira, só um. Batom, um brinco, sei lá, qualquer coisa que você gosta. E veja como muda um pouco o teu humor. E eu acredito demais nisso, né? Que o estilo, quando a gente vive ele, impulsiona a gente Eu pra acho que frente. demais. Eu acho. Muita gente, né, assim, eu sou um pouco mais extravagante, digamos assim, em alguns momentos. Eu acho muito engraçado que eu sempre conto da minha bota, que eu tenho uma bota que brilha quando bate o carro, né? Que é aquele tecido refletivo, a bota. Ah, tá. E eu sempre conto dela porque ela é ela é um fator, não, ela é uma coisa do meu armário que é muito importante para mim, no meu vestir, porque ela me faz lembrar da minha adolescência, né? Quando eu ia, isso eu já falei várias vezes no meu Insta, mas é legal falar aqui, quando eu ia no mundo mix e tudo era glitteroso e furta-cor, sabe? E tecido refletivo. Então, quando eu vi essa bota, eu falei, gente, eu preciso. Eu comprei ela no meio da pandemia, eu falei, eu preciso dessa coisa, preciso disso. E é muito a minha cara. E aí o povo fala, nossa, você tem coragem de usar? Eu falei, tem coragem, vou pegar as meninas, bate os carros lá, dá aquele flash na bota e eu me acho, assim, a mais maravilhosa. Ai, Muito isso, que isso, assim. demais. E aí, assim, às vezes as pessoas ficam. Para muitas pessoas é um trauma, né, na hora de se vestir. E aí, assim, ó, se a gente pensar que no nosso armário tem vários itens, como essa bota, que são itens especiais, né, afetivos, como vestir não ficar leve e divertido? Exatamente, exatamente, Flá. É isso, é fazer o vestir ficar leve e divertido, porque tem as suas características, tem as coisas que você gosta que faz o seu olho brilhar. É isso. Gente, não, eu calma, acho. calma. Tá, finaliza aí. Vamos finalizar assim, ó. Como que dica, que recomendação, na verdade, você daria para quem está querendo fazer a transição de carreira? E aí a gente fecha, já que o assunto era a transição de carreira, para galera aí que tá. Eu acho que procurar se encontrar mesmo, no sentido de quais são as coisas que eu gosto. O que é que eu gostaria? Porque vamos lá, né? Nenhum trabalho é 100% prazer, obviamente. Mas quanto mais você gosta daquilo, mais prazer você vai ter fazendo aquilo. Apesar de ter partes burocráticas, você vai ter que entrar naquilo em algum momento. Então, eu acho que é tentar fazer, escrever sobre as coisas que você realmente gosta. Então, se uma pessoa, por exemplo, gosta de escrever, né? Será que dá para escrever? Será que dá para virar um escritor? Será que dá para escrever fazendo outro tipo de coisa? Que tipo de coisa seria essa? Eu já gostava muito de moda também. Eu sempre me vesti mais diferente. Eu sempre tive peças mais diferentes no meu armário. Isso era uma coisa que
E assim, que as pessoas apontavam e falavam, nossa, que casaco diferente, nossa, que mochila diferente. E obviamente era uma coisa que eu gostava, né? Que eu gostava de coisas diferentes, que eu gostava de me destacar, e eu não me sentia insegura por causa disso, que eu acho que tem essa questão também, né? Às vezes a pessoa tem essa insegurança, mas eu acho que é isso, assim, é fazer uma lista de coisas que você realmente gosta, que você acha que poderiam virar trabalho. E aí você vai vendo aquilo, talvez você faça um curso menor sobre uma coisa, ou menor sobre outra coisa, para ver onde você pode chegar e ver se aquilo dá certo. Boa. Eu diria, para quem está pensando em fazer essa transição, se apoiar em pessoas que possam te dar um suporte afetivo e emocional. Eu acho que isso é essencial para quem está fazendo uma transição, porque é difícil, dá muita insegurança. Tem dias assim que a gente pensa realmente em desistir, e aí você ter alguém para desabafar nesse dia ruim, ou alguém que te dá um suporte, que fala assim, meu, não desista, é a tua cara, vai lá, confia, que te manda os cursos aí que a Mari está falando para ir atrás, para fazer, sabe? Essa pessoa assim que fica do teu lado, essa amiga, esse amigo, ou enfim, qualquer pessoa que fica aí do teu lado te dando esse suporte, que acredita em você, até mesmo nos dias que você não acredita tanto assim. Nossa, e sim, com Né? certeza. E Com se você certeza. não tiver essa pessoa, uma terapia pode ajudar demais, Também demais, né? acho. Não Também acho. só nisso, eu acho que a terapia nesse processo de transição de carreira, como são muitas dúvidas, muitas inseguranças, e a gente sai Sim, totalmente da nossa zona de conforto, sim. então um profissional dessa área para desabafar, para te aconselhar de alguma forma, eu acho que é essencial. Também acho. É isso, então. Ah, eu Espero que vocês tenham adorei! gostado. Eu também adorei. Nosso primeiro episódio do podcast Flama. Que emoção. Muito, Espero que muito. vocês tenham gostado. A gente vai deixar um e-mail aqui. Acho que dá para deixar no link, gente. A gente ainda está aprendendo, mas vamos lá, a gente deixa um e-mail para vocês entrarem em contato com a gente. Mas vocês podem entrar em contato com a gente pelo Insta e mandar por mensagem lá também, tá? Meu Insta é marijorge.estilo e o da Flá é Flávia Panazzo. com 2 Es e um L. Isso. Já tô sabendo, hein? Então, manda pra gente, fala se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado. Podem dar palpite, podem mandar como é que foi a transição de carreira de vocês pra gente conversar. E até o próximo episódio. A gente não sabe quando que vai ser. Como é que vai ser, Flá? Vamos só para pensar aqui, já que nós estamos aqui mesmo, né? Uma vez por Ai, semana? Eu acho que toda uma vez por semana. semana. Toda semana, toda semana. Então tá bom, Mas porque foi nem isso ótimo. a gente foi tão afobada que nem isso a gente pensou. Não, assim, gente, a gente gravou sem roteiro, sem nada, é vida real, real aqui, né? É, Então, e vamos seguir assim, porque foi leve, foi gostoso e a gente também espera achei. muito E que como sempre, algo aqui tenha contribuído para a vida de é, vocês, seja e aí na como parte sempre de são os estilo ou nossos de papos, carreira. né? Eu acho que eu e a Flá, a gente sempre conversa uma vez, tem conversado uma vez por semana, e nossos papos são sempre muito legais. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo, gente. Um beijo, tchau! Tchau.